Boa noite a todos, graça e paz. Quero continuar a falar a palavra da semana passada. Você que não esteve presente, mas você tem condição de acompanhar. Nós estamos falando a respeito dos frutos da videira. E Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira. E nós, os ramos, que nesta videira ligados, nós somos alimentados e nós podemos frutificar para a glória de Deus. Amém? Então, nosso texto está lá em João capítulo 15, onde o Senhor diz, desde o versículo de número 1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Nós vamos ficar nesses versículos, lembrando que aqui o Senhor está falando para os seus discípulos. Jesus aqui, Ele não está falando para aquela multidão que andava atrás dele, querendo uma cura, querendo se alimentar, querendo algo. Não, Jesus estava falando aqui para um grupo de pessoas, os seus discípulos, pessoas que já tinham um compromisso com ele. E o contexto aqui é bem a partida de Jesus. Jesus sabia que havia de ser morto em poucos dias. Jesus sabia de todas as coisas, e então ele começa a falar para os seus discípulos, e a palavra dele era, referindo-se a si mesmo, dizendo, eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus estava falando a respeito dele ser a videira verdadeira, é porque certamente existia uma videira que não era a verdadeira. E foi exatamente aí que eu comecei a minha meditação em cima deste texto. Porque quando o Senhor fala, eu sou a videira verdadeira, significa que tem uma outra falsa. Aquilo que não é verdadeiro é falso. E Jesus chamava a atenção dos seus discípulos naquele momento, para que eles olhassem agora para algo verdadeiro, a videira verdadeira. Por que isso? Porque até aquele momento, Israel, ele entendia pelas leis e pelos seus profetas, que eles como povo, como nação, era uma videira. E de fato Deus assim os chamou. Porém, uma videira ruim, como eu li no domingo passado, uma videira brava, uma videira dura, uma videira ruim. E nesse momento aqui, Jesus diz para eles assim, olha, vocês como povo, como nação, vocês não são videira verdadeira, eu sou videira verdadeira. Quando Jesus traz isso, os discípulos agora tinham que olhar para Jesus e entender que Jesus sendo a videira, o Pai, Deus, Pai Todo-Poderoso, era o agricultor. Então Jesus cuidava daqueles discípulos, mas ele traz a lembrança agora de que Deus Pai, que é o agricultor, cuida de Jesus e cuida deles. Então agora os discípulos precisavam entender que não era uma questão de ser um povo, de ser uma nação, de ter uma lei, de ter várias religiões naquela época representada. As mais expressivas era a religião dos fariseus, a religião dos saduceus,
havia também os zelotes. Então, naquele tempo, haviam religiosos dentro do povo, e que cuidavam de cumprir a palavra, a lei e o que diziam os profetas. E foi exatamente deste povo, destes religiosos, dentre o povo de Israel, que os discípulos certamente aprenderam a palavra e entenderam que eles, como povo, como nação, eram videira. E nesse momento, quando o Senhor, Ele sabe que Ele vai partir, e Ele precisa preparar os seus discípulos para entenderem, a partir daquele momento, Jesus não estando ali mais, em uma presença física, eles precisariam relacionar-se com o Senhor de uma maneira diferente. Para que eles pudessem então frutificar, eles precisavam permanecer ligados à videira. Mas que tipo de videira? Se o Senhor não ensinasse para eles que Ele, Jesus, era a videira verdadeira, cada um deles, na ausência, na sua partida, eles poderiam dedicar-se novamente às suas tradições e às suas religiões passadas. Eles poderiam voltar ao judaísmo, ao farisaísmo, eles poderiam voltar a serem os saduceus, eles poderiam voltar lá para a seita dos zelotes, e eles poderiam correr para as antigas tradições que os prendiam. Naquele momento que Jesus precisava partir, Ele disse para os discípulos: eu sou a videira verdadeira, permaneçam em mim. Então não era uma questão de religião, como nós comentamos na semana passada. Não é uma questão de religião A, B ou C ou D. Não, mas era a questão de você permanecer em uma pessoa. Diga assim: Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. Então aqui Jesus está dizendo para os seus discípulos: permaneçam ligados a mim, a videira verdadeira. Implicitamente Ele está dizendo: não volte às práticas antigas, passadas, mas permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Aleluia. Jesus estava preparando eles para que eles não voltassem às práticas passadas, ainda que religiosas. Ainda que a religião até aquele momento serviu sim para conduzi-los ao temor do Senhor, serviu para muita coisa boa que esse povo aprendeu, mas agora não era mais necessário tudo isso. Eles precisavam atentar que ali estava o Filho de Deus. Por isso Ele diz assim: eu sou a videira e o Pai é o agricultor. Ele chama Deus de Pai para que eles possam entender que acima dele havia um Deus Pai todo-poderoso que cuidava daquela videira. E que se eles permanecessem ligados em Jesus, eles também seriam cuidados pelo Pai. Diga assim: se eu permaneço ligado em Jesus, o Pai cuida de mim. Na verdade, quem cuida de você, quem te sustenta, quem provê todas as coisas para você, é Deus Pai. Ele é o nosso provedor. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador. Mas Deus Pai é o provedor. Então a única maneira que haveria a partir da partida de Jesus, fisicamente, Ele não estaria mais com seus discípulos. A única maneira que eles poderiam ainda serem cuidados, serem supridos, era se eles permanecessem ligados à videira verdadeira. Porque o Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, que cuidava daquela videira, iria estar diretamente cuidando de cada um deles. E nós entendemos que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida.
E quando nós estamos em Cristo, significa que nós estamos escondidos nele, que nós estamos dentro dele. Por isso nós falamos sobre corpo de Cristo. Hoje algumas pessoas aqui desceram as águas do batismo, e elas testemunharam publicamente a sua fé no Senhor Jesus. Elas testemunharam publicamente quem é o Senhor da vida delas. Entenda, elas não testemunharam a respeito da Igreja Batista, elas não testemunharam a respeito da Igreja Católica, a respeito da Igreja Assembleia de Deus. Não, elas testemunharam de que elas eram nova criatura, que a vida antiga delas passou, e eis que tudo se fez novo dentro delas. Elas não testemunharam a respeito disso, não. Elas testemunharam a fé pura, simples e genuína em Jesus. E o que mais Jesus desejava e estava instruindo os seus discípulos é que mesmo ele partindo, os seus discípulos permanecessem ligados a ele. Então, é muito mais profundo do que uma religião. É permanecer ligado em uma pessoa. Sabe? Eu posso falhar, eu posso errar, você também pode. Mas Jesus é a videira verdadeira. É aquele que nunca falhará com você. É aquele que nunca errará com você. E é dele que você recebe tudo o que você precisa para você viver. E Jesus estava de uma forma muito simples, falando para eles: olha, eu sou videira verdadeira. O Pai, ele é o agricultor. E vocês, sendo ramo dessa videira, permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês, para que vocês deem fruto. E é sobre estas coisas que o Senhor falava. Então não haveria de que, após a sua partida, eles voltassem às práticas antigas. Não. Jesus estava os instruindo: permaneçam em mim. Da mesma maneira, no dia de hoje, o Senhor fala para nós: não volte às suas práticas antigas. Sabe? É daqui para frente. É para frente que se anda. Tem uma frase assim, mas é daqui para frente. Pare, deixe para trás as coisas que ficaram para trás. Prossiga daqui para frente. Deixe as suas práticas antigas. Se ligue a mim. Sabe, isso é tão profundo que o Senhor não está dizendo para que eles se liguem aos sacerdotes. O Senhor não está dizendo para que eles se liguem às religiões passadas. Não, o Senhor está falando: fiquem, permaneçam em mim. E você precisa pensar até no dia de hoje, quais foram as suas ligações passadas. O Senhor quer que você rompa com tudo isso, e que você definitivamente ligue-se a Ele, e permaneça nele. Então aí, coloca para mim o slide de número 11, que é a continuação da semana passada. Versículo 4 e 5. O relacionamento vital entre o ramo e a videira. Então só há vida para o ramo se ele estiver ligado à videira. Não tem vida se o galho, se o ramo for cortado fora. E diz a palavra do Senhor em João 15, capítulo 15, versículo 4 e 5, Jesus dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está falando: você não pode, em primeiro lugar,
dar fruto por si mesmo. Isso é muito fácil de entender. Quantas vezes você já disse para você mesmo: não, eu não vou cometer mais esse erro. E você vai lá e comete. Não, eu não vou mais fazer tal coisa. Você vai lá e faz. Nós só podemos vencer se a gente permanecer ligado nele. Porque eu sozinha não tenho força. Jesus está dizendo: sem mim você não consegue produzir fruto. Sem mim você não consegue nem mesmo se arrepender dos seus pecados. Sem mim você não vai frutificar. Então o maior segredo, que não é segredo para ninguém, é permanecer no Senhor para dar os bons frutos. Ele é muito claro em falar isso. Se o ramo não permanecer nele, não pode dar fruto. Mas se o ramo permanece nele, aí sim, ele dá muito fruto. Porque sem ele, nada você e eu podemos fazer. Diga assim: sem Jesus, eu não consigo frutificar. Então esse ano, que é o ano da frutificação, nós demos início a um período de frutificação que não se limita somente a este ano, mas é um ano onde você começa a pensar e repensar em quem você tem estado ligado. Por incrível que pareça, tem muita gente que não se liga a Jesus, porque ainda é ligada a pessoas, é ligado a situações, é ligado a coisas, é ligado a uma decepção do passado, é ligado a qualquer coisa, a um pecado. E ele não se liga ao Senhor. Até o dia de hoje, o que tem atrapalhado a sua vida de frutificar é que você não permanece na videira. E muitas vezes não permanece por causa de ligações passadas. Então é necessário concluir o passado. Número 1, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus enfatizou um relacionamento mútuo. Diga relacionamento. É muito importante você entender que é relacionamento. Jesus não é uma coisa que, quando você precisa de algo, você vai nele. Ele não é um banco, que você precisa de um empréstimo, ou você precisa de algo, ele te dá. Ou uma loja. Não, Jesus não é assim. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, e Ele quer ter um relacionamento com você. Tem que ser um relacionamento mútuo. Não é que apenas o discípulo permaneça no mestre, e o mestre também permanece no discípulo. Algo sobre este relacionamento próximo é descrito em Cantares, capítulo 6 e versículo 3, quando diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que coisa mais linda! Quando nós vemos isso, é Jesus falando: olha, a Vanessa é minha, amém? E eu sou da Vanessa. Quando a gente para pensar que o Senhor quer dizer isso ao nosso respeito, o Senhor quer dizer isso ao seu respeito. A Janaína é minha e eu sou da Janaína. Que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa, tremenda, quando nós paramos para pensar isso. Não é só que você é dele, mas é ele dizer: eu sou seu e você é meu.
é uma certeza, como o marido e a mulher, como o marido e a esposa, não é? Então eu paro para pensar nestas coisas. Que intimidade, que relacionamento, que certeza, que aliança maravilhosa. Quando eu penso, o Adriano pode dizer assim: eu sou da Lucilene e a Lucilene é minha. É nesse sentido. É um relacionamento de aliança. É algo profundo. Não é uma compra, não é uma troca, não é nada disso, mas é um relacionamento. Jesus usou esta imagem para garantir aos seus discípulos a conexão e o relacionamento contínuo, embora ele estivesse para partir deles. Ainda assim, ele falou isso de uma maneira que também indicou um aspecto de escolha da parte deles. Diga escolha. Ele começa dizendo assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Cada discípulo, cada um de nós, temos que escolher permanecer no Senhor. Deus não faz nada na nossa vida se a gente não o quiser mais. Nós temos que escolher permanecer no Senhor. E eu te digo mais, essa escolha, ela é diária, todos os dias, a todos os instantes às vezes. Você pode escolher permanecer nele ou não. Ele deixa você livre, ainda que ele te ame. Ainda que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz, mas você tem liberdade de escolha. Assim o Senhor ama a mim e a você. Próximo slide fala: permanecer era algo que eles deveriam escolher. Quando o nosso Senhor diz permaneçam em mim, Ele está falando sobre a vontade própria, sobre as escolhas, as decisões que tomamos. Letra B, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. É impossível para o ramo de uvas, se não estiver conectado à videira, ele dar fruto. O discípulo não pode fazer o verdadeiro bem por Deus e o seu reino, se ele não se conectar conscientemente e permanecer em Jesus. Então eu não posso produzir nada de bom por mim mesma. Por isso não tem por que nós nos vangloriarmos. Não. Jesus Cristo, Ele é a minha salvação. Jesus Cristo, Ele é a minha santificação. Jesus Cristo é a minha justiça. Jesus Cristo é tudo que eu preciso. Quando nós entendemos isso, não há para onde correr, não há o que fazer, senão permanecermos ligados à videira verdadeira. Amém? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus talvez falou dessa maneira porque eles estavam tão habituados a pensar em Israel como a videira. E pensaram principalmente em termos de sua conexão com Israel. Eles agora tinham que pensar em Jesus como a videira e enfatizar a sua conexão com Ele. Por boa parte da sua vida, quem foi sua conexão? Seu pai, sua mãe, seus avós, a religião dos seus pais ou dos seus avós? Por parte da sua vida, até o dia de hoje, quem são as conexões que podem impedir você de se conectar à videira verdadeira? Letra D. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Dar fruto é resultado de permanecer.
A qualidade e a quantidade do fruto podem ser diferentes, mas a presença do fruto será significativa. Ou seja, se você permanece, você vai frutificar. Não importa se muito aos olhos dos outros, não importa se pouco aos olhos das outras pessoas, mas você vai frutificar. Amém? Letra E. O propósito do ramo é dar fruto. É interessante, isso aqui, como eu disse domingo passado, ninguém planta um pé de manga para não querer colher dali as mangas. Ninguém vai plantar caju para não querer colher caju. Então ninguém planta algo frutífero para não querer os seus frutos. Então, se eu sou videira, eu vou produzir uvas, eu vou produzir fruto. E é disso que o Senhor está falando. E diz a palavra do Senhor que o Senhor, Ele nos chamou, nós vamos chegar lá nesse versículo, João 15:16, que Ele nos escolheu para que a gente dê fruto. Olha isso, Ele nos escolheu para isso. Então, de nada adianta você falar-se, eu estou conectado à videira, mas e os frutos? O propósito do ramo é dar frutos. Embora haja uso para as folhas da uva, as pessoas não cultivam videira para olhar para as folhas bonitas. Elas se dão ao trabalho de cultivar, plantar, cuidar das videiras para que o fruto possa ser apreciado. Nesse sentido, podemos dizer que o fruto representa o caráter cristão, assim como o fruto do Espírito em Gálatas 5. A obra de Deus em nós e nossa conexão a Ele deveria ser evidente pelo fruto e talvez por muito fruto. Glória a Deus. Gálatas 5, do 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então são frutos que nós podemos produzir, mas não por nós mesmos. Não podemos frutificar amor, não podemos frutificar domínio próprio, não podemos dar esse tipo de fruto, se não estivermos ligados à videira, que é Jesus. Mas quando nós estamos conectados a Jesus, automaticamente as pessoas verão em nossa vida os frutos do Espírito Santo. As pessoas verão o amor, verão a alegria, verão paz, verão longanimidade, benignidade, bondade, verão fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, as pessoas vão ver isso glorifica o Senhor. E isso traz benefício não só para nós, mas para o reino. Quantas pessoas querem ver o fruto do Espírito Santo que está em mim e está em você? Não que elas queiram ver de uma maneira intencional, alguns casos sim, mas na maioria das vezes não, elas estão ali e elas estão esperando algo diferente da minha vida e da sua vida, algo diferente da vida delas. Elas estão esperando alegria, elas estão esperando amor, elas estão esperando bondade, elas estão esperando de nós mansidão, domínio próprio. E quando nós não apresentamos esses frutos, isso frustra as pessoas. Frustra a tal ponto de falar assim, para ser cristão, para dizer que sou crente, para ser como fulano de
tal, prefiro não ser. Então eu e você precisa decidir permanecer na videira. Crucificar as nossas paixões, crucificar as coisas que nos afastam do Senhor. É uma decisão, não é um sentimento. Sentir, muitas vezes você vai sentir tudo que não presta. Sentir vontade de fazer tudo que é errado. Mas você decide crucificar tudo isso. Porque aqueles que estão em Cristo, eles têm o poder do Espírito Santo para crucificar a carne com as suas paixões, com os seus pecados. Então é disso que a palavra do Senhor está falando. De nós podermos frutificarmos e esses frutos que a gente der, permanecer. Permanecer ao ponto de alguém olhar para você e dizer assim, não é mais a Olga que eu conheci, a Olga é outra pessoa. Por quê? Porque o fruto do Espírito permaneceu nela. Porque a fidelidade permaneceu nela, o amor permaneceu, o domínio próprio permaneceu, as coisas permaneceram nela. Agora sim, a fim de que tudo que ela pedir ao Pai em meu nome, Jesus vai te conceder. João 15:16. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros. Para quê? Para que vades e deis fruto e o seu fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então muitas coisas estão presas, estão atadas ainda em nossas vidas, porque a gente não tem frutificado como o Senhor espera. Eu sei que é estranho a gente parar e analisar estas coisas, mas é o que está escrito. É como pensar a respeito da salvação. Uma vez salvo, para sempre salvo. Onde é que está escrito isso? Não, a gente precisa entender que a palavra do Senhor está dizendo que existe um Deus Todo-Poderoso, que está falando a respeito disso. E o que Deus fala é a verdade. E eu me coloquei dentro desse versículo e comecei a pensar. Muitas respostas de oração que ainda não obtive, é porque preciso frutificar mais. Preciso manifestar muito mais os frutos do Espírito. Então, muitas vezes a tribulação não deixa você, as coisas ficam ali, não são todas as vezes, porque a gente passa por tribulação, passa por aflição. Mas existem coisas nas nossas vidas que elas não rompem, porque nós não estamos ligados ao Senhor. O fato de você vir aqui não significa que você está ligado ao Senhor. Quantas pessoas frequentam estas reuniões aqui? Quantas pessoas frequentam casas de orações ou células? Quantas pessoas até estão em discipulados, mas elas estão angustiadas, elas estão amarguradas, elas estão tristes, elas estão no pecado. Então é algo para a gente pensar. É algo para eu pensar. É algo para a gente refletir como igreja, que muitas respostas de oração não vieram ainda porque Deus quer trabalhar em nós. Eu já tenho esse hábito, já é um hábito. Antes era um martírio, né? Mas eu tenho um hábito, quando algo ruim está acontecendo comigo, eu penso assim, rápido. Eu falo, Deus... É assim mesmo que eu sou. Falo, Deus, o que o Senhor está querendo me falar? Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar? Às vezes Ele quer que eu tenha mais paciência. Às vezes Ele quer que eu tenha mais domínio próprio. Às vezes Ele quer que eu seja mais longânima. Às vezes Deus quer que eu expresse mais amor. Algo Ele quer me ensinar. Percebe? Sozinho eu não consigo.
Porque às vezes eu não tenho paciência. Às vezes você me vê aqui falando com você, acha que eu sou o suprassumo da paciência. Não, não sou. Eu não tenho paciência muitas vezes. Mas eu fico ali e falo, ó Senhor, me ajuda. E quando eu falo me ajuda, realmente algo acontece. E aí vem aquela paciência. E aí eu começo a praticar isso com o próximo. Por que falo dessas coisas? Porque eu e você, nós oramos por vários assuntos. Pedimos ao Pai, e a vontade do Pai é nos abençoar. A vontade do Pai é agradar, sim, o nosso coração. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então Deus quer sim. O Senhor diz assim, eu tenho pensamentos de paz sobre você, não é de mal, para te dar o fim que você deseja. Então Deus tem coisa boa para a gente? Sim. Mas às vezes é necessário ajustes nas nossas vidas, para que a gente dê fruto, e o nosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos conceda. Aleluia. É isso que está escrito em João 15:16. Então os frutos do Espírito, em primeiro lugar, para frutificarmos como reino de Deus, para podermos manifestar o reino, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para podermos manifestar tudo isso, esses frutos, eles devem estar permanentemente manifestos em nós. Ou seja, para ganharmos as pessoas não querem apenas palavras, elas precisam do nosso testemunho de vida. Muita gente fala muito bonito, muita gente tem muito conhecimento, mas não tem testemunho de vida. Então de nada adianta. Vocês estão me entendendo? À medida que nós manifestamos os frutos do Espírito e permanecemos nele e ele em nós vamos dando frutos. E o reino vai crescendo. Porque não são só palavras, mas é um testemunho de vida que as pessoas querem ver. Um dos frutos do Espírito é fidelidade. Quantos homens e mulheres infiéis, quantas pessoas infiéis com seu cônjuge e acha que está tudo certo, infiéis com os seus pastores e acha que está tudo certo. Fruto do Espírito fala de fidelidade. Filhos infiéis a seus pais, falam mal dos seus pais, denigrem a imagem dos seus pais. Quanta infidelidade no meio do povo do Senhor. E aí é quando as pessoas olham para nós e eles falam, mas o que diferente tem aquela pessoa de mim? E infelizmente alguns ainda dizem assim, não, sou melhor do que ele. Amém? É sobre estas coisas. Mas por que a coisa fica tão ruim desse jeito? Ao ponto da gente não frutificar para a glória de Deus. Porque a gente não permanece ligado no Senhor. Muitos adolescentes e jovens, ao invés de se ligarem ao Senhor, eles se ligam aos colegas. O colega está fazendo coisa errada, o colega está lá, está se afundando no erro, mas ele fica lá com um bloquinho, com um partidinho, falando, não, mas ele é meu colega. Grande coisa, vai você e seu colega sofrer. Porque você não tem que estar ligado a essas coisas, você tem que estar ligado a Jesus. Jesus está aqui, Jesus, Ele é a palavra, Ele é o verbo. O que a palavra diz a respeito de determinadas coisas? A palavra diz isso. Então eu posso amar muito a
Emily, mas se a Emily não estiver vivendo de acordo com a palavra, eu não vou, porque a Emily foi. Quantos estão me entendendo? É simples assim. Eu amo muito meu esposo me ama. Mas a gente tem um acordo, e isso é falado não só por ele, mas por mim também. Se um dia eu não quiser mais o Senhor, se um dia eu resolver viver no lamaçal do pecado, se um dia eu quiser tudo isso, eu disse para ele: nunca fique comigo. Vá servir a Deus. Então isso é sério. Ainda que eu sou ligada a Ele pela aliança do casamento. Mas quando uma pessoa vive no lamaçal do pecado, ela escolhe quebrar a aliança. E aí? Ah, não era de Deus. Não, era de Deus sim, mas você tem que escolher todo dia permanecer naquilo que é de Deus para você. Então é profundo isso. Isso não é simples. Precisa haver arrependimento na nossa vida. Precisamos chamar pecado de pecado. Precisamos escolher, jovens e adolescentes, escolher a quem vocês vão servir. A quem vocês estão ligados. Isso é sério. É sobre isso que Jesus está falando. Então, muitos de nós não permanecem, porque não permanece na videira. Fruto também implica uma reprodução natural. Naturalmente, se eu e você permanecer ligado a Jesus, nós vamos frutificar. Glória a Deus. Letra F, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está afirmando isso. Sem mim, nada podereis fazer. Não há força em mim, não há santidade em mim, não há justiça em mim, não há amor em mim, não há nada de bom em mim. A única coisa boa que há em mim é o próprio Senhor. E muitos pensam que são melhores do que Deus. Deus os está corrigindo, Deus os está disciplinando e ele está lá pensando: ai, mas isso tudo é injustiça. Deus está corrigindo, Deus está disciplinando, fala assim: ah, mas não precisava de tudo isso. Você é Deus? Não é. Eu também não sou. Então, nós estamos limpos pela palavra. A palavra nos limpa. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Foi isso que nós lemos. Mas se você não ouve a palavra, não pratica a palavra, você não está limpo. Eu não estou limpa. Eu preciso ouvir e praticar. Eu preciso receber ensinamento. Eu preciso receber correção. E eu preciso dar nome às coisas. E eu preciso levar Deus a sério. É assim que nós daremos fruto. É assim que o amor vai fluir do nosso coração. A bondade, a justiça, o domínio próprio. Todas essas coisas tem para todos nós. E quando eu te falo essa palavra ela é para mim também. Não é uma questão de apontar, mas a palavra aponta para mim. Por isso que a palavra diz dela mesma ser uma espada. Espada corta dos dois lados. Eu preciso decidir, assim como você, permanecer grudado em Jesus. Daqui a poucos dias nós vamos virar o ano de 2025 para 2026. Como você quer que seja esse ano de frutificação?
Secularmente a gente vai mudar o calendário daqui a poucos dias, mas espiritual a gente já mudou. A pergunta é: como você quer viver o próximo ano? Afundado nas amarguras, nas angústias, na falação, ou você quer mudar de vida? Minha pergunta para os adolescentes e jovens da igreja: como você quer estar daqui 3, 5 anos à frente? Em que situação você quer estar? Para você pensar. Então é necessário ficar ligado à videira. É necessário estar ligado à palavra. A palavra, ela é mais importante do que qualquer coisa nas nossas vidas. E a palavra é o quê? Cristo. E Cristo é o quê? A esperança da glória de Deus em mim. Então, se eu tenho alguma esperança, é em Cristo. E é por causa dele que você que é um adolescente, você que é um jovem, você precisa olhar a sua vida e precisa permanecer no Senhor, permanecer nas coisas certas, falando as coisas certas, se posicionando certo, porque de errado está tudo por aí. Como sua mãe já te disse, como seu pai já te disse, você não é todo mundo. Então a gente tem que parar e pensar nestas coisas. Por que estou falando isso? Porque muitas vezes você vai trazer uma advertência a um jovem, a um adolescente, ele fecha o coração. Ele fecha o coração, mal sabe ele que ele está trazendo ruína para ele mesmo. E aí ele pensa que é de qualquer forma. Não. Então, a pergunta que estava ali pelo meio, quando eu li para você, é: a quem você está ligado? Quem tem sido sua ligação, sua conexão? E o que eu estou falando aqui é muito sério. Muitas vezes você está tão conectado às pessoas que de verdade você não se conectou a Jesus ainda. Isso é muito sério. Então todos nós temos que nos conectar à videira verdadeira. Não é a pessoas, não é a religião, não é a tradição do meu pai, da minha avó, não, é a Jesus. E uma vez conectado, o Senhor quer que você permaneça. Uma vez que você permanece, você vai dar fruto. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Não é que os discípulos não pudessem fazer nenhuma atividade sem Jesus. Eles podiam ser ativos sem Ele. Como eram os inimigos de Jesus. E muitos outros, até os religiosos. Sabe, irmãos, muita gente pode, aparentemente, fazer muita coisa para Jesus. Muita gente pode estar no Kids para Jesus, servindo no ministério infantil. Muita gente pode estar aqui tocando ou até mesmo pregando a palavra como eu. E estar fazendo isso de uma maneira errada, sem que Jesus esteja fazendo. Muita gente pode sair por aí e fazer uma série de coisas, que ainda que sejam boas, mas não está fazendo aquilo que o Pai está falando para ser feito. Então muitos faziam muitas coisas sem Jesus. Isso é para nossa reflexão. Sem mim, nada podereis fazer. Jesus fazia o que o Pai estava fazendo. Então, se o Pai queria curar em determinado lugar, lá estava Jesus curando naquele lugar. Se o Pai queria multiplicar o peixe e o pão, lá estava Jesus, sendo usado por Deus para multiplicar o peixe e o pão. Era assim que as coisas aconteciam.
Não era porque Jesus achava que não é hora de eu ir evangelizar lá em Samaria. Mas se Deus não falou para ele que ele deve ir lá em Samaria fazer tal obra, ele não deve ir. Uai, mas isso não é de Deus? Sim, é de Deus, mas não é a hora. Conseguem me entender? É disso. É uma vida do Espírito, é uma vida conectada. É saber o que o Pai está falando, é ouvir o Pai. Era isso que Jesus estava dizendo. Então, você não pode fazer coisa alguma se Jesus não estiver fazendo. Contudo, eles e nós não imaginamos fazer algo de valor verdadeiro e eterno sem Jesus. O último slide, pense nisso. É apenas pela união com Jesus que qualquer ramo pode dar fruto. Uma vez que esta união ela é quebrada, a seiva não flui mais. E fruto desse ramo não é mais possível, mesmo que tenha restos de seiva que estão nele. Não são suficientes para que possam crescer folhas e frutificar. Alinhe sua vida com o Senhor, para que você possa frutificar. Amém? Vamos nos colocar de pé, quero orar com você. Feche os seus olhos e faça a sua oração. Deus falou com você, assim como Deus falou muito comigo, e está falando. E sabe, tudo que Deus quer ouvir agora é a sua oração. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Peça perdão para Ele. Existem pessoas aqui que têm que entregar sua vida para Jesus. Tem pessoas que nunca se renderam ao Senhor. Ore ao Senhor. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Oh Pai, conduz, Pai, cada um de nós ao arrependimento, Senhor. Tira, Senhor Deus, da nossa mente, do nosso coração, todo o engano. Tira, Senhor Deus, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Tira, Senhor Deus, as coisas, Pai, que temos feito, falado. Tira principalmente a indiferença, Senhor. Tira a indiferença das nossas vidas. Muitas vezes, Senhor, somos indiferentes àquilo que o Senhor está fazendo. Muitas vezes, Senhor, nós não nos importamos com o Senhor verdadeiramente. Nós, Senhor Deus, muitas vezes nos colocamos ali, como o profeta estava pregando esses dias, nós nos colocamos como vítima das situações. Apenas, Senhor, por não admitirmos os nossos erros, as nossas falhas. E nos arrependermos verdadeiramente. Achamos, Senhor Deus, que a sua palavra, ela não é tão séria assim. Achamos, Senhor, que podemos levar a nossa vida com as nossas conexões erradas, com o nosso mundo inteiro bagunçado. Pensamos, Senhor Deus, que no nosso quarto o Senhor não está. Pensamos, Senhor Deus, que o Senhor não vê as nossas redes sociais, as nossas conexões através das redes sociais. Achamos, Senhor, que ninguém está vendo. O Espírito Santo de Deus, Ele é onipresente. E hoje é dia de você pedir perdão para Ele. Achamos que o meu pai e a minha mãe, eles não estão ouvindo o que eu estou falando. Mas o Senhor está ouvindo. Minha esposa não está vendo, meu esposo não está vendo. Mas o Senhor está vendo. É tempo de arrependimento.
Sabe, existe uma unção muito grande nesse lugar. Desde o momento que nós entramos aqui, Jesus já estava aqui. O Espírito Santo já estava nesse lugar. E tudo que Ele quer é um coração quebrantado e arrependido, para que a partir de agora o Senhor comece a operar em você. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, pela Tua bondade, nos conduz ao arrependimento. Não temos manifestado paz, mas aonde a gente está tem confusão, tem calúnia, tem falação, tem fofoca, tem difamação. Meu Deus, nós não manifestamos, Senhor Deus, alegria, porque aonde nós estamos, nós levamos, Senhor, a raiz de amargura para dentro do nosso casamento, para dentro das nossas amizades. Senhor, nós não manifestamos a alegria que um verdadeiro filho de Deus deve manifestar. Ah, Deus, precisamos nos arrepender, porque muitas vezes não manifestamos o domínio próprio. E desculpamos, Senhor Deus, com os outros e dizemos assim: eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, se quiser, tem que me aceitar assim. Meu Deus, quanta falta de domínio próprio. Senhor, quantas coisas, Pai, nós temos justificado e queremos permanecer ligados ao erro, ligados à carne, ligados ao mundo, ligados a tudo aquilo que não presta, ligados a falatórios inúteis. Ah, Deus, falamos mal do nosso presidente, falamos mal, Senhor Deus, das coisas, falamos mal, Senhor, dos pastores, falamos mal do governador, falamos mal do prefeito, falamos mal e falamos mal. Enquanto o Senhor nos chamou para orar pelas autoridades, enquanto o Senhor nos chamou, Senhor Deus, para sermos a luz desse mundo, nós nos misturamos e nos tornamos trevas. Ah, Senhor, nos ajuda neste ano, neste tempo de começarmos a frutificar, a fazer as coisas para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo,
conectar à videira verdadeira que é Jesus. Você levante uma de suas mãos no lugar que você está. Alguém vai se aproximar de você e vai orar com você. Existe alguém nesta noite? Pastor, eu ouvi a palavra, eu entendi, e eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, porque eu entendi que só Ele pode mudar a minha vida. Eu entendi. Em nenhum momento uma religião pode mudar a nossa vida, por melhor que ela seja. Só mesmo a pessoa de Jesus vivendo em nós é capaz de vencer todas as nossas fraquezas, é capaz de nos livrar da condenação eterna e nos dar uma vida em abundância. Se alguém quer receber Cristo, levante uma de suas mãos assim, no lugar que você está. Existe alguém nesta noite? Basta levantar uma de suas mãos. Existe alguém nesta noite? Existe alguém nesta noite que quer se reconciliar com Jesus? Não é com a igreja, não. É com o Senhor Jesus. Porque antes de você quebrar uma conexão com as pessoas, você já quebrou com Deus, com Jesus, antes. E se você quer se conectar novamente ao Senhor, porque permanecer é uma decisão sua e minha, levante uma de suas mãos, que alguém vai orar com você, meu irmão, para fortalecer a sua vida. Levante uma de suas mãos onde você estiver. Pastor, eu estive afastado do Senhor, dos caminhos do Senhor, e hoje eu quero voltar para Ele. Ainda que você seja de outra denominação, não tem problema. Você volte para a sua denominação, porque a sua conexão, ela é estabelecida com Jesus. Existe alguém nesta noite? Levante uma de suas mãos e alguém vai orar com você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou abençoar a sua vida, para que você tenha uma semana próspera, uma semana cheia de fruto do Espírito Santo, uma semana onde você mesmo se surpreenda com Deus. Que a bondade do Senhor Jesus, que ela seja como um rio a fluir de dentro de você. Que você hoje que foi tocado pelo Espírito Santo, que você possa levar uma semana de vitória, uma semana de abundância, de frutos bons, de coisas boas na sua vida. Que hoje mesmo você possa ir para a sua casa com as suas perguntas respondidas pelo Senhor. E que você possa pensar em cada uma das respostas que Deus te deu nesta noite. E que você possa decidir todos os dias da sua vida permanecer com Cristo. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês e de nós. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir forte o Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar um instante que os pastores vão...